Olá, bem-vindos outra vez, queridos irmãos, amigos, irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor para a sua vida. Deus abençoe você. Eu sou Luiz Gustavo e esse é o canal Bíblia em Casa. É um prazer estarmos juntos outra vez para trazermos o melhor da literatura cristã, dicas de materiais de estudo bíblico e teológico para você que deseja a cada dia se aprofundar nos estudos da palavra de Deus. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, onde nós vamos apresentar bíblias de estudo e bíblias com recurso que são trabalhadas em temas específicos. Isto mesmo, vamos falar sobre bíblias de estudo ou bíblias com recursos específicos. Muita gente hoje, às vezes, não tem um discernimento específico sobre qual bíblia de estudo comprar. Nós até já comentamos isso em alguns outros vídeos, mas hoje nós temos dezenas, talvez até algumas centenas de bíblias de estudo publicadas no mercado editorial brasileiro, não é? Uma gama muito intensa e é preciso ter atenção quando comprar uma bíblia de estudo. Para que comprar uma bíblia de estudo? Qual o propósito da bíblia de estudo para a qual você precisa? Então, hoje nós vamos apresentar aqui algumas bíblias específicas, que não são bíblias gerais, são bíblias voltadas para um tipo de assunto, que elas vão trabalhar, vão focar especificamente um tipo de assunto. Espero que você goste, você que não é inscrito no nosso canal, nos ajude, compartilhe os vídeos, comente, deixa aí o seu like, tá bom? E aí você ajuda o nosso canal também a divulgar o melhor conteúdo para a glória de Deus e ajudando os nossos irmãos a sanar as suas dúvidas. Então, nós vamos apresentar hoje Bíblias com recursos e Bíblias de estudo que trabalham um tipo de ferramenta específico. Eu vou começar aqui apresentando duas Bíblias que elas não são Bíblias de estudo especificamente, mas são Bíblias que têm recursos voltados para um assunto específico, para um tema, para uma proposta específica, que são Bíblias para obreiros. E, evidentemente, começando com a Bíblia do Obreiro, publicado pela editora SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma Bíblia que traz concordância, dicionário e auxílios para obreiros. Essa Bíblia aqui, que ela tem uma proposta de trazer ferramentas para cerimoniais, para ministros, né, sobre inauguração de templo, né, batismo, santa ceia, casamento, funeral, dentre outras coisas. Então essa Bíblia, ela é uma Bíblia que traz o texto bíblico ao meio da revista atualizada e é uma Bíblia que vai trabalhar no final da Bíblia, do conteúdo do texto bíblico, vai trazer alguns recursos específicos para quem milita na área do ministério, como também a Bíblia Obreiro Aprovado, da editora CPAD, traz o texto ao meio da revista e corrigida. Não é uma Bíblia de estudos, tá? Mas é uma Bíblia com recursos, um pouco até mais do que a Bíblia do Obreiro, e ela tem alguns artigos muito interessantes ao longo das páginas, com a síntese de abertura dos livros, tem uma síntese interessante, se fosse uma introdução bem pequena dos livros, e ela é uma Bíblia que tem um material bem interessante para obreiros. Ela tem um manual de cerimônias para o ministro, para o obreiro cristão, que está aí no exercício da obra de Deus e que precisa de orientações e de um tirar dúvidas em momentos específicos. Sempre você, às vezes, tem uma dúvida de como ministrar um noivado, um casamento, um funeral, apresentação de criança, aniversário do pastor, e essa Bíblia vai trazer um cerimonial bem mais completo até do que a própria Bíblia do Obreiro. Essa edição também tem a harpa cristã. Aqui não está o nome harpa cristã, porque essa capa ela já foi uma capa que nós restauramos. Inclusive, nos primeiros vídeos do canal, nós apresentamos essa Bíblia, ela estava bem desgastada, e fizemos a restauração. Está aqui a Bíblia Obreiro Aprovado pela editora CPAD, Bíblia com recursos. Eu não separei aqui, irmãos, deixa eu colocar ela aqui do lado, eu não separei por categoria, elas virão aleatoriamente, as Bíblias específicas aqui, temos algumas para compartilhar com vocês, tá certo? Uma Bíblia muito interessante, que é uma Bíblia específica, a proposta dela é uma proposta que temos poucas Bíblias no mercado, e que muita gente procura Bíblias em ordem cronológica, né? E essa aqui é uma Bíblia muito completa,
em ordem cronológica, que é a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Qual é a diferença, o diferencial dessa Bíblia? Ela traz os estudos, né, da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, publicado pela editora CPAD, que é a mesma que publicou essa obra. Só que o diferente é, ela não está em ordem canônica em textos bíblicos, ela é uma Bíblia que tem, deixa eu tentar mostrar para vocês, uma linha do tempo, ó. Vocês conseguem ver aqui no início, a chamada timeline, e ela vai apresentar uma linha do tempo que vai desde os começos até a era da igreja. Eu não vou citar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu estou dando um relance geral. Então ela vai ter o texto bíblico espalhado e dividido nessas épocas. E tem notas de rodapé, tá? Ó, vocês percebem aqui, ó, o texto bíblico e as notas de rodapé, alguns artigos, mapas ao longo do texto, que são da Bíblia Aplicação Pessoal, que muita gente conhece. Então ela veio com uma proposta cronológica, mas com os estudos de aplicação pessoal. Tá bom assim? É uma Bíblia que é muito interessante, mas ela trabalha especificamente com a questão da cronologia dos eventos bíblicos. Não é uma Bíblia para você levar para o culto, não é uma Bíblia para levar para a igreja, tá certo? É uma Bíblia que ela não tem possibilidade de você utilizá-la no culto. Você vai precisar apenas utilizá-la nos seus estudos, porque você não consegue localizar os textos facilmente. Então, tá aí essa indicação, traz o texto Almeida, revista corrigida, capa de luxo, imitação de couro, uma Bíblia muito interessante, tá bom? Também uma Bíblia que não é especificamente Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia com artigos para pregadores, que é a Bíblia com sermãos, estudos e reflexões do reverendo Hernandes Dias Lopes. Isso aqui na capa preta traz o texto Almeida, revista atualizada, publicada pela editora Ragnos. É uma Bíblia que ela vai trazer alguns esboços de sermão, de mensagem e alguns artigos descritos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que defende muito ativamente a pregação expositiva. Então essa Bíblia não é uma Bíblia geral, não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia com recursos que tem esboços e sermãos do reverendo Hernandes Dias Lopes para pregadores. Uma Bíblia muito interessante nesta categoria. Nós temos também uma Bíblia que saiu do mercado brasileiro e que eu ainda consegui um exemplar dela, que é uma Bíblia de estudo também específica, muito pouco conhecida, que é a Bíblia de Estudo Princípios de Vida, publicado pela SBB, traz o texto Almeida Revista Atualizada. Essa obra vai trabalhar essa ideia, princípios de vida. Então, é a Bíblia que vai escolher, selecionar, no caso, os exemplos de vida de personagens bíblicos e as lições de vida que eles trouxeram. É uma proposta interessante, tem alguns outros poucos artigos, mas ela vai trabalhar mais essa ideia dos princípios de vida. Uma Bíblia esgotada, não tem mais disponível no mercado para vender, certo? Essa minha eu consegui com um amigo que tem uma livraria, ela tem uma capa emborrachada, certo? Que, ó, se você perceber aqui, apesar dela eu usar muito pouco, mas como ela estava muito tempo guardada na loja, ela já começou a soltar por causa do material. Mas é uma Bíblia interessante, Bíblia que já está esgotada, Bíblia de estudo, Princípios de Vida. Uma Bíblia muito interessante também de um tema específico, que eu acho que a gente quase não tem Bíblia nesse conteúdo, é a Bíblia Missionária de Estudos, também da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, também traz o texto Almeida, Revista Atualizada, né, e tem aí como um dos seus organizadores principais, editores, o pastor Jamierson Oliveira, que é um grande teólogo brasileiro, ali do estado de São Paulo, é reitor de uma faculdade de teologia, autor do best-seller Arminianismo Puro e Simples. Também ele está na equipe de edição da Bíblia Apologética com Apócrifos, que a gente também vai apresentar já já, e ele trabalhou essa Bíblia belíssima. Tem outras capas, né? Tem uma marrom com azul muito bonita que está esgotada, e eu achei muito bonita essa preta com esse mapa mundi aqui, né?
gravado, é uma Bíblia voltada para missões. Ela vai trabalhar em toda a Bíblia a questão de missões e evangelismo. Para quem milita diretivamente nessa área, uma excelente ferramenta para ajudá-lo no trabalho do Senhor. Mais uma Bíblia específica, uma Bíblia muito interessante, que também é da SBB, a Bíblia da Escola Bíblica. Essa Bíblia aqui em parceria com a editora Cristã Evangélica. Essa aqui é a minha edição, acho que é a primeira edição, mas ela já está com uma nova edição. Essa traz o texto Revista Atualizada e já tem ela no texto NAA, Nova Almeida Atualizada também. É uma Bíblia que traz artigos de estudo para você preparar aulas, exatamente. O livro, as introduções ao livro, e tem temas importantes que vêm em formato de aula para o ensino. Então, quem é professor, ensinador de escola do discipulado, até para pregadores, pastores, é uma Bíblia que ajuda bastante por conta da proposta de apresentar a Bíblia inteira como material para uma aula. Então, por isso que ela é chamada de Bíblia da Escola Bíblica, para o ensino, também para a pregação, mas mais para o ensino de quem milita nessa área, nesse ministério. Uma Bíblia muito interessante, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais uma Bíblia, essa que eu acabei de citar, eu já vou mostrando ela diretivamente, Bíblia Apologética com Apócrifos, tá? Uma edição ampliada. Essa Bíblia foi publicada há alguns anos atrás como Bíblia de Estudo Apologética. Agora ela tem os livros apócrifos, que são os livros que não entraram, não são considerados canônicos e inspirados. O que é que essa Bíblia tem de especial? Ela vai trabalhar a questão apologética, questão da defesa da fé. Ela vai reunir os textos bíblicos, né? Os estudos dela estão voltados nos textos bíblicos que os movimentos sectários utilizam às vezes para querer basear as suas doutrinas. Então, todas as seitas de todas as categorias que usam texto bíblico para defender algum tipo de tese, alguma doutrina, quando eles querem usar, aí essa Bíblia traz uma resposta apologética, ela vem e traz uma contraproposta à utilização do próprio texto bíblico para defender algumas doutrinas erradas. Essa edição aqui, ela me parece que é a segunda ou a terceira edição, e já tem uma nova edição, uma nova capa, com o mesmo conteúdo, mas aí uma reformulação da editora que publica o Instituto Cristão de Pesquisas, e ela é impressa pela editora Geográfica, tá? Uma Bíblia muito interessante. Ela tem as 95 teses de Lutero, tem muito material interessante, material histórico, teológico, que essa Bíblia reúne muita coisa e vale muito, muito a pena. Se você não encontrar essa capa, ainda existe para vender, mas tem uma outra capa diferente, agora outras capas, tem capa feminina, capa tamanho, ela inclusive é um tamanho menor que essa aqui, mas eu indico de olhos fechados uma Bíblia excelente. Excelente. Deixa eu arrumar aqui as Bíblias aqui, que elas estão ficando numa torre aqui para não ter nenhum tipo de dificuldade. Uma Bíblia que é um lançamento de uma Bíblia que já foi lançada no Brasil há algum tempo atrás e que a primeira edição foi top na sua categoria, e essa segunda edição, que é totalmente diferente, é uma outra proposta, mas que eu acho que as duas juntas são um espetáculo para as mulheres. Eu estou falando da Bíblia da Mulher da SBB. Olha aqui essa maravilha, linda Bíblia, que é a Bíblia da Mulher pela SBB. É uma Bíblia fantástica. Olha só, ela é muito bonita. Esse é o tamanho reduzido, certo? Esse aqui está no texto Nova Almeida Atualizada, texto NAA, tá? Tem várias capas e essa capa aqui é muito bonita. Esse tamanho é perfeito para as esposas. Minha esposa leva para a igreja a Bíblia, ela tem usado muito essa Bíblia. E também temos aqui, porque eu não separei, a primeira edição, que foi na época junto com a editora Mundo Cristão. Depois a SBB fez uma nova edição com o mesmo conteúdo da primeira, sendo uma segunda edição com novas capas, novo formato gráfico, uma outra diagramação, e se tornou uma Bíblia muito maravilhosa, uma Bíblia fantástica para a mulher, voltada para a mulher, traz assuntos sobre as mulheres da Bíblia,
porque a gente não tem tempo aqui para falar de detalhes, mas é uma Bíblia espetacular, a Bíblia da mulher. E não só as mulheres utilizam, os homens também utilizam essa Bíblia, porque os estudos dela são fantásticos quando apresentam os personagens bíblicos, as mulheres das Escrituras, e ajuda também no nosso estudo bíblico, preparar um sermão, uma pregação sobre mulher, uma Bíblia fantástica. Essa Bíblia aqui que tem tamanho grande, tem o texto Almeida Revista Corrigida e Nova Almeida Atualizada com várias opções de capa, tá bom? Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar depois com a segunda parte desse vídeo sobre Bíblias específicas. Vamos publicar, né? Vamos fazer a edição, publicar o primeiro vídeo, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, então a gente vai dividir em duas partes. O primeiro vídeo, que é essa primeira parte que vocês acabaram de acompanhar, e eu já agradeço por você estar aqui conosco no canal Bíblia em Casa, dizendo outra vez para você, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude, divulgue o nosso canal. Você pode curtir, compartilhar, comentar e nos ajudar. Será uma grande bênção para a sua vida e para a vida de alguém que você deseja que conheça um pouco sobre a palavra de Deus de uma forma muito simples e didática. Então fica aqui a primeira parte do vídeo sobre Bíblias de estudo ou Bíblias com recurso específicas. E depois nós vamos voltar com a segunda parte, com outras Bíblias de estudo ou Bíblias com recursos específicos para você tirar suas dúvidas e entender qual a área que essas Bíblias atuam. E que você, na hora de adquirir a sua Bíblia de estudo, você possa adquirir uma Bíblia sabendo qual material que você está trazendo para sua casa e qual tipo de assunto, em que tipo de ferramenta ela vai lhe proporcionar um resultado nos seus estudos bíblicos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que Deus abençoe você em tudo. Um forte abraço, até mais aqui no Bíblia em Casa. Deus abençoe.